Nós estamos tratando ainda na página 59, características espirituais do conselheiro, e na página de número 60, parece algo elementar tal afirmação. Todavia, é importante refletir sobre aquilo que é aparentemente óbvio, porque não raras vezes é justamente no óbvio que o ser humano costuma perder-se. Somente uma vida transformada, regenerada pelo poder do Espírito Santo será capaz de exercer um ministério de aconselhamento profícuo e duradouro. Pessoas transformadas transformam pessoas. Pessoas nascidas de novo vão gerar pessoas nascidas de novo também. Por isso, essa característica no conselheiro cristão é fundamental, o novo nascimento. A leitura da palavra de Deus é fundamental para o conselheiro. Desenvolver uma rotina de leitura o ajudará a permanecer firme, dia a dia, diante das Escrituras, debruçado sobre as verdades eternas que serão úteis no suporte ao próximo. Correia afirma o seguinte: falando da sua experiência, ele enfatiza que é comum pessoas que foram machucadas e prejudicadas por meio de conselheiros que não tinham o manejo bíblico. E esse autor, no caso o Correia, ele reitera o seguinte, abre aspas para ele, página 60, bem embaixo: conselhos baseados na experiência humana podem até oferecer ajuda em algum nível, mas a eficácia do aconselhamento depende também de seguirmos o conselheiro por excelência neste ponto, pois ele, a verdade encarnada, declarou: a tua palavra é a verdade. João 17:17. Conhecer e praticar a palavra de Deus é indispensável à pessoa do conselheiro. Tiago 1:21 e 22. Sempre que este ministério estiver sendo exercido de maneira a abençoar a igreja de maneira correta, é porque o obreiro, o que esse obreiro faz? Maneja bem a palavra da verdade. Conforme escreveu Timóteo, na segunda carta para Timóteo, capítulo 2, versículo 15, conforme escreveu o apóstolo Paulo, aliás, para Timóteo, só deixando bem claro essa questão. E continuando aqui na página 61, existem algumas outras orientações que eu aconselho que aqueles que têm o livro, essas edições IBAD, continue lendo essa matéria que é formidável. E, finalmente, página 62 e página 63 continua em cima desses aconselhamentos acerca das características do conselheiro. E, por fim, aqui uma questão novamente para nossa reflexão. Por que é importante que o conselheiro observe as disciplinas que lhe cabem? Em sua opinião, quando o conselheiro não as segue, como isso tem reflexo nos seus aconselhamentos? Ou seja, como que um conselheiro vai aconselhar no campo da santidade, se ele não tem? Como que o conselheiro vai aconselhar no campo do perdão, se ele não perdoa? Como que o conselheiro vai aconselhar no campo da misericórdia, se ele não tem misericórdia? Como que este conselheiro vai aconselhar no campo da reconciliação, se ele tem dificuldade de reconciliar-se com outrem? E por aí vai. Então, essas questões aqui para a gente refletir são de suma importância para a aplicabilidade dessas matérias que estamos vendo. Capítulo 2, página 65, o papel do conselheiro. O conselheiro conseguirá realizar um bom trabalho se delimitar bem seu espaço e o seu papel. Compreender esse papel que deve desempenhar fará com que obtenha êxito em sua missão. Quando não tem noção dos seus limites, pode agir na contramão da proposta. Ou seja, em vez de ajudar, pode comprometer o processo de aconselhamento. Nós vamos tratar sobre isso. Compreendendo o papel. Os papéis apresentados neste capítulo, ou nesta aula, ou neste vídeo,
seguem a linha proposta por um pastor e psicólogo chamado Maurice Wagner, citado por Gary Collins em Aconselhamento Cristão, edição século XXI. Então, de acordo com Maurice Wagner, há algumas áreas onde os papéis podem ficar confusos, gerando problemas. São elencadas 9 situações que a gente vai descrever isso daqui, tá? 9 situações. Primeiro, visitar versus aconselhar. Precipitação versus cautela. Página 66. Desrespeito versus compreensão. Preconceitos versus imparcialidade. Dar ordens em vez de explicar. Envolvimento emocional em vez de objetividade. Impaciente em vez de realista. Artificial em vez de autêntico. E 9, ficar na defensiva em vez de demonstrar empatia. Como se pode constatar, são vários os aspectos que, se não observados com clareza, podem comprometer todo o caminho do aconselhamento. É essa confusão de papéis ou falta de compreensão dos limites acerca do espaço de cada um que podem prejudicar aquilo que deveria ser bênção para quem está precisando de suporte e, simultaneamente, uma experiência a mais para aquele que se propõe a militar como conselheiro. Compreendemos o significado de cada aspecto apresentado por Maurice Wagner na obra Aconselhamento Cristão, edição século XXI, de Gary Collins. Página 66. Visitar versus aconselhar. Observe. Geralmente, quando a visita é realizada, recebe tom informal, de maior conversação, a fim de saber como uma pessoa ou uma família está. Outros sim, as visitas não raramente envolvem relação de amizade e proximidade. Há casos em que, por exemplo, uma visita é feita a uma pessoa enferma. Nesse encontro, procura-se saber como a pessoa está, a fim de que se ore por ela, se lê as Escrituras e, por fim, se deixem palavras de incentivo, motivação e ânimo. Então, aqui, o que o Maurice Wagner, do livro do Collins, está explicando para nós? É o seguinte: entendermos o nosso papel no caso de ser ou é uma visita ou é para aconselhar. Tem situações que será apenas uma visita, tem situações que é aconselhamento. É isso que ele está versando disso daqui, que é justamente a temática desta aula, que é o papel do conselheiro nesse sentido. Continuando, página 67, precipitação versus cautela. Vive-se em tempo de coisas ágeis. Tudo precisa ser resolvido em pouco tempo. As pessoas estão apressadas, querem tudo para ontem, e isso inclui a resolução de seus conflitos e problemas. No entanto, é preciso compreender que problemas levam tempo para que sejam solucionados, principalmente quando envolve a necessidade de cura interior para feridas profundas que foram abertas. Então aqui é um contraponto entre precipitação e cautela na hora do aconselhamento. Tem coisas que serão resolvidas rapidamente e tem coisas que serão resolvidas demoradamente. Continuando, desrespeito versus compreensão. Você conversa com alguém que te desrespeitaria, ou conversaria, desculpe, com alguém que te trataria com desrespeito? É uma pergunta. Abriria seus segredos mais profundos àquele que faria chacotas com seus dilemas e dores? Você conta algo para alguém, alguém vai tirar sarro em cima disso, do que você está sofrendo, que para você é importante? Você faria isso? Ficaria tranquilo com alguém que gosta de atribuir rótulos às pessoas, especialmente mediante suas dificuldades? A resposta certamente é um retumbante não. Por isso aqui está a temática desse ponto.
Desrespeito versus compreensão. Portanto, não seja um conselheiro que age dessa maneira, pois quem assim faz contribui para que o aconselhando fique desapontado e, o que é muito pior, sem melhora no seu quadro e podendo causar até uma piora no seu quadro, com toda certeza. Página 68. Preconceito versus imparcialidade. O preconceito não deve fazer parte da caminhada do conselheiro. Uma pessoa preconceituosa estabelece muros que impedem acesso ao outro, ou seja, impede o acesso à sua dor. Você nunca vai chegar no ponto correto que você precisa tratar. Então, o preconceito afasta as pessoas, pois elas não se sentem acolhidas. Quando se cai o preconceito, entra o acolhimento. Quando se tem o preconceito, aparece o sentimento de que a pessoa não é aceita e nem acolhida. Ora, o preconceito afasta as pessoas, pois elas não se sentem, repetindo, não se sentem acolhidas. E quem faz isso é o preconceito. Mesmo que alguém traga algum conteúdo difícil que fira os preceitos da palavra de Deus, espera-se que o conselheiro consiga entender aquela situação sem colocar as suas ideias, seus discursos que acabam por refletir preconceitos. Então nós vamos encontrar situações, eu acho que vocês vão encontrar situações que pode ser que aquela luzinha preconceituosa acaba se acendendo na tua mente, na tua alma, e você vai acabar expelindo essa pessoa. Ou seja, todos devem ser tratadas sem nenhum preconceito, indiferente que tipo de conselho você está dando para os mais variados problemas que você encontrou desta pessoa. Fiquemos atentos para isto. Página 69, dar ordens em vez de explicar. O conselheiro deve ser cauteloso na forma como conduz o processo de aconselhamento, pois, de forma inconsciente, pode refletir o desejo de exercer domínio e de controlar o aconselhando, porque o aconselhando, ele aparece de forma frágil e subentende que o conselheiro está numa posição de mais força. Muito cuidado para que você não passe essa questão ditatorial na hora do conselho. Envolvimento emocional em vez de objetividade. O conselheiro precisa estar consciente do seu lugar no aconselhamento, no que diz respeito ao distanciamento necessário para que o processo flua. Quando há um envolvimento que ultrapassa o limite que permite diferenciar-se na ajuda, justamente essa ajuda ela fica comprometida. Vamos tomar cuidado para essa questão, para que não haja envolvimento emocional. Deve-se ter objetividade no trato com pessoas necessitadas de cura. Outro ponto, página 70, impaciente em vez de realista. Vive-se em uma sociedade que privilegia a cultura do instantâneo. Eu vou usar outro termo, a cultura do fast food, sempre comidas rápidas, né? Como fora dito anteriormente, já frisei isso, tudo é para ontem. As pessoas procuram por métodos que tragam resultados rápidos. Aquilo que leva tempo, que é mais demorado, tende a ser rejeitado pela cultura desse tempo, que quer tudo, como falamos, para ontem. Então, nesse sentido, nesse sentido, a questão de ser impaciente em vez de realista, é melhor ser realista. Não mostre impaciência, porque tem coisas que levam tempo para resolver. Seja realista. Não é com 2 ou 3 palavras, 2 ou 3 visitas, que dependendo da situação que você vai encontrar, você já vai resolver assim como se fosse um estalar de dedos, um toque de mágica. Isso não existe, tá? Página 71. Artificial em vez de autêntico. Há um perigo que ronda a mente dos conselheiros. A ideia de perfeição. Sim, muitos alimentam a fantasia de que precisam ser perfeitos, ter respostas para todas as perguntas e saídas para todos os caminhos que lhes são trazidos. Isso não é verdade. Esse tipo de pensamento disfuncional, queridos, ele pode acarretar
prejuízos e cobranças por demais desnecessárias na vida do conselheiro. O Collins diz o seguinte acerca desse ponto: conselheiros desse tipo geralmente têm dificuldade de admitir suas próprias fraquezas e falta de conhecimento. Eles ficam tão ansiosos de serem profissionais bem-sucedidos que se tornam o quê? Artificiais, distantes e até preconceituosos. É difícil, talvez até impossível para um conselheiro relaxar e falar de seus problemas honestamente, com um conselheiro que dá a impressão de ser perfeito, tá certo? Alguém que se faz tudo certinho, ou seja, o aconselhando, ele vai se fechar. Por quê? Puxa vida, esse conselheiro aí, ele é perfeito e eu que estou precisando de conselho, coitadinho de mim. Ou seja, isso não é verdade. Seja autêntico e não artificial.